Olá amigos, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que mescla direito, religião e política. É possível ou não a utilização de templos religiosos para fins partidários? Em nossa análise, focaremos apenas nos aspectos jurídicos e sociais relacionados a esse assunto, em uma linguagem não totalmente técnica, para atingir tanto os alunos e seguidores do MEG, como também a sociedade em geral, que tanto debate assuntos relacionados às nossas eleições, seja em rodas de amigos ou em grupos de WhatsApp. Alguns assuntos realmente são mais interessantes e precisam de um aprofundamento, uma compreensão global. Esse é um deles. Até porque muito do que eu vou falar nesse vídeo é aplicável nesse exato momento de acordo com o direito posto, mas pode ter um tratamento completamente oposto daqui a alguns meses. Você vai entender toda essa situação um pouco melhor a partir de agora. Então, a partir de agora, vamos entender um pouco melhor sobre ser ou não permitido o uso de templos religiosos para fins políticos. O que diz a lei e o que você precisa saber sobre esse assunto. E não dá para falar de direito eleitoral, de direitos em si, sem antes recordar um pouco da nossa história, o que nos trouxe até aqui e por que essa percepção global é tão importante. O termo coronelismo, que você deve lembrar das aulas de história, ganha muito sentido na nossa explicação, porque é um dos maiores marcos dessa análise da importância do poder econômico na eleição de alguém. Então, nós temos, em dados momentos históricos do Brasil, em maior ou menor grau, pessoas que tinham muito dinheiro e que, por conta disso, tinham uma predisposição, uma maior facilidade para eleger os seus companheiros, os seus aliados. Era o coronel que chegava para a pessoa que trabalhava na sua fazenda e que cuidava da sua fazenda e falava: olha, ou você vota no João, ou talvez você não vá continuar aqui. Eu quero que você vote, por favor, vote. A partir daí, o direito como um todo foi observando a importância do sigilo do voto, foi observando a importância de se verificar o quanto que o abuso do poder econômico pode decidir eleições. E que a partir daí era preciso pensar numa sistemática que tornasse as eleições um pouco mais legítimas, um pouco mais ilesas desse abuso do poder econômico. Abuso do poder econômico é um termo técnico. É um termo que faz parte da nossa legislação eleitoral como um todo, das decisões dos tribunais superiores acerca de tudo que envolve dinheiro, um benefício indireto e que possa levar à eleição de alguém. A partir de então, o direito eleitoral passa a se preocupar muito com isso. E eu não estou falando de algo tão distante. Essa é uma luta que tem algumas décadas e que ainda hoje tem muitos vestígios na nossa sociedade. Daí a importância da proteção do sigilo ao voto, que servia como uma garantia para que o coronel tivesse a certeza de que a sua ordem foi cumprida. Eu pedi para que você votasse em João. Você votou? Eu vou conferir. O sigilo do voto, portanto, é uma garantia também da lisura das eleições. O combate ao poder econômico, seja ele financiado diretamente ou facilitado de alguma forma, também. Porque a partir disso, você tem uma garantia maior de que não necessariamente o mais rico sempre será o eleito. Essa é uma principiologia importante para que você, que especialmente não é do meio jurídico, possa compreender uma introdução do que a gente vai falar a partir de agora. A importância da isonomia e da legitimidade do pleito eleitoral. Eleições limpas e eleições livres de maiores influências, seja do poder econômico, seja do poder político, de alguém que está efetivamente em um determinado cargo, um determinado mandato. A partir disso, a gente também precisa fazer uma reflexão sobre vivermos em um Estado laico. Viver em um Estado laico não significa viver em um Estado que vai prestigiar os ateus, não tem nada a ver. Mas também o Estado não tem uma religião oficial, uma única religião. Ele defende, portanto, a liberdade religiosa. Todos podem se reunir, podem celebrar cultos, podem viver a sua fé da forma como bem entender, da forma como a sua liberdade, a sua crença, a sua consciência achar a melhor forma de expor. Está tudo certo até aqui. A partir daí, a gente precisa também compreender uma diferença em relação a esse assunto, da liberação de templos para usos políticos e partidários, entre a distinção entre ilegalidade e moralidade. E nesse vídeo eu vou focar basicamente no aspecto da legalidade.
se a nossa lei preserva, protege ou não esse direito, ou se ela proíbe a utilização desses templos. Não vamos entrar na esfera moral, se a igreja deveria ou não fazer isso, se os líderes deveriam ou não fomentar isso, ok? Essa é uma seara mais subjetiva, mais polêmica e nem é o foco, porque de uma forma minimamente jurídica, a gente já tem um posicionamento cristalino, muito facilitado para entender que posição é a mais correta hoje, de acordo com a nossa lei. Nós temos, portanto, o que no direito nós chamamos de uma ponderação de valores, ou seja, de um lado tem alguns princípios, alguns artigos da Constituição, de outras leis, do outro, outros artigos, outros princípios. Isso é natural do direito. Por isso que há muita confusão, existem tantas fake news, existem tantos discursos distorcidos por pessoas que não são estudiosos do meio jurídico. Porque, em regra, não há um lado totalmente errado nesses assuntos mais polêmicos. Inclusive, nos votos, há divergência, há um placar apertado, seja no STF, no STJ, no TSE, o tribunal que vem enfrentar qualquer assunto. Quando o assunto é delicado, há discussão, mas há também uma posição mais favorável ou não, e a que deve ser seguida pelo judiciário, neste caso. No tocante ao assunto da liberação dos templos para fins políticos, nós temos um grande confronto entre liberdade de crença, liberdade de culto, de associação religiosa contra abuso do poder religioso, tratamento legítimo das eleições, uma busca por uma paridade entre candidatos, um combate àquele abuso do poder econômico. O nosso direito já analisou vários casos nesse sentido e ele tem se posicionado por um lado, ele tem entendido qual lado vai prevalecer em relação a esse confronto. O que é mais importante para a nossa sociedade como um todo. E especialmente atento ao que o legislador também já disse através da sua manifestação na produção de leis. As igrejas, essencialmente, também precisam ser compreendidas em relação aos seus privilégios e também às suas restrições. Privilégios, a igreja também tem financeiros, como a imunidade tributária, a imunidade de templos. Então, por ser igreja, ela tem algum benefício em relação a outras instituições de origem privada, a bens privados, em relação ao pagamento de tributos. Sem ser muito técnico aqui, eu estou realmente mais focado em ser o mais claro possível para quem não é do direito. Por ser igreja, você tem uma imunidade para não recolher tributos que outros prédios, outras instalações precisam contribuir. Tá bom? É uma forma da sociedade valorizar a importância social da igreja, do seu trabalho. E a igreja no direito, ela é muito contemplada. Seja na nossa Constituição, com essa liberdade de crença, seja na execução penal também, ela está lá presente nessa prestação de um apoio ao condenado, enfim, da liberdade religiosa, inclusive os evangélicos, os católicos, realizam belos trabalhos nesse sentido. Seja também em relação a algumas restrições que ela precisa observar. E aqui dentro da esfera eleitoral nós temos algumas importantes para melhor compreensão de um posicionamento. Ok? Dito isso, eu passo a entrar um pouco agora em texto de lei. Primeiro citando a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 6º, que fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e as suas liturgias. Ou seja, a igreja tem total direito, tem total proteção de celebrar seus cultos, celebrar sua fé. Contra isso, ninguém nunca deve contestar. Aquele momento de reunião, aquele momento de debate, aquele momento de crescimento espiritual é sagrado, tem proteção constitucional. Mas nenhum direito por si só deve ser entendido como absoluto, nem mesmo a vida aqui em nosso país. Você pode matar alguém em nosso país sem necessariamente ser condenado por isso. É só você lembrar da legítima defesa. Se você estiver ali em uma situação clara que você está em um risco iminente de perder a sua vida, você pode utilizar da legítima defesa e tirar a vida de alguém. E isso vai ser uma excludente de ilicitude em uma análise processual. Então, nenhum direito por si só, ele é entendido como absoluto. Até tem algumas exceções que não são foco aqui no nosso estudo de concurso, vale a pena aprofundar, mas esse não é o momento. Algumas teorias que justificam alguns assuntos, mas esse não é o momento para isso.
De toda forma, a liberdade de consciência e de crença, ela é muito valiosa. É um princípio constitucional, é uma garantia constitucional, é um direito fundamental, está tudo ali muito entrelaçado no nosso estudo do artigo 5º, tá bom? E todos os remédios e todo o arcabouço jurídico que puder proteger, tá tudo certo, tá tudo legal. Observação. A garantia de liberdade religiosa e a laicidade do Estado não afastam os demais princípios de igual estatura e relevo constitucional, a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico. Esse trecho eu retiro de um julgamento muito importante do TSE, que daqui a pouco eu vou dar uma referência para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, mas que essencialmente deixa claro, não é absoluto. Essa liberdade de crença também necessita observar a esfera de outros direitos que ela venha a invadir, ok? A partir daí, nós vamos fazer a leitura rapidamente aqui de um outro trecho aqui. Eu vou identificar essa decisão do TSE no recurso ordinário 265308, e aqui é basicamente para quem é do direito, uma passagem que eu acho muito interessante recordar, porque ela traz uma conclusão importante sobre o assunto. Em princípio, o discurso religioso proferido durante ato religioso está protegido, sim, pela garantia de liberdade de culto celebrado por padres, sacerdotes, clérigos, pastores, ministros religiosos, presbíteros, episcopos, abades, vigários, reverendos, bispos, pontífices ou qualquer outra pessoa que represente religião. Tal proteção, contudo, não atinge situações em que o culto religioso é transformado em ato ostensivo ou indireto de propaganda eleitoral, com pedido de voto em favor dos candidatos. Aqui eu não vou aprofundar no estudo da jurisprudência eleitoral, seja pelo TSE, seja pelo STF, mas nós temos várias decisões, especialmente sobre o tema propaganda eleitoral antecipada, que aplicam sanções por conta de condutas realizadas dentro de igreja. É o caso, por exemplo, de um líder religioso, um pastor, que apresenta uma pessoa antes do período da propaganda eleitoral e fala: esse aqui é o nosso candidato, esse é o homem de Deus, esse é o iluminado e a gente tem que votar nele. A partir daí, o irmão, o fiel que faz parte daquela religião, daquele espaço, que não concorde com aquilo, ele passa até por um certo constrangimento. Porque se ele não concorda com aquilo, ele é talvez até satânico. E fica uma conclusão maniqueísta. O que é maniqueísmo? De um lado, isso é muito bom, do outro é muito ruim. De um lado, isso é de Deus, do outro, isso é do diabo. A partir daí, a gente tem também um ataque à liberdade de voto, à liberdade de pensamento, à pluralidade que também pode existir dentro da igreja. A paridade importante dentro do pleito eleitoral, quando esse debate partir para esse lado dentro de uma igreja. Portanto, aquele direito de fé, aquele direito de crença, ele não é absoluto a ponto de um líder religioso exigir que o seu fiel vote conforme a sua indicação. Isso, inclusive, a depender da configuração, pode até ser um crime eleitoral. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas ainda dentro do bom senso, apenas pela utilização do espaço da igreja para veiculação de algo que tenha cunho político, manifestação política ostensiva, você consegue nitidamente perceber que aquelas pessoas estão ali fazendo campanha eleitoral e não praticando um ato religioso. A partir daí, nós estamos diante de algumas infrações, algumas irregularidades, algumas ilegalidades dentro da legislação eleitoral. Eu vou utilizar desse espaço para fazer uma pequena pausa mediana, só para fazer um alerta aos nossos alunos que também acompanham esse conteúdo, especialmente sobre uma decisão do TSE que rejeitou a figura do abuso do poder religioso como causa de inelegibilidade, especialmente por essa rejeição ter relação direta com a aplicação ou não de AIGE, que não cabe para apuração de abuso do poder religioso. Isso pode ser questão de concurso, tá bom? Na decisão foi dito que não é possível ampliar a concepção do termo autoridade, constante no artigo 22 da Lei Complementar 6490, a Lei das Inelegibilidades, para incluir especificamente o caso do líder religioso. Com isso, sem previsão legal, não existe a figura autônoma do abuso de poder religioso que possa ser examinada em sede de ações de investigação judicial eleitoral. Então, não cabe AIGE
diretamente para análise de abuso do poder religioso, assim como também não é aplicada a inelegibilidade diretamente envolvida neste modelo de caso, ok? No entanto, o legislador tratou expressamente do abuso do poder religioso na lei das eleições e ele veda receber doações diretas ou indiretas de entidades religiosas, inclusive via propaganda, além de vedar a veiculação de publicidade eleitoral em templos religiosos. Foi a conclusão do TSE. Não cabe AGE, mas cabe sim a representação lá da lei das eleições, tá bom? Essa representação que a gente utiliza para doação irregular, para propaganda irregular também. Só uma pegadinha que pode cair no seu concurso e que merece a nossa atenção. Foi dado, portanto, uma aparente liberdade para a igreja quando você vai ler minimamente esse julgado e você pode entender, se não cabe AGE, então é legal. Não, só não cabe AGE, mas cabe representação da lei das eleições, é sim uma conduta vedada. Uma outra observação aqui, já conectando com o público em geral que acompanha esse vídeo, é uma decisão que eu trago para vocês lá relacionado ao processo eleitoral, né, em Minas Gerais, onde nós tivemos sim cassação de candidatos por conta de participação em um evento que ele tinha uma liderança religiosa muito conhecida, o Valdemiro Santiago, ok? Por maioria dos votos, os ministros rejeitaram o recurso dos políticos que tiveram seus mandatos cassados, que o condenou por terem participado de um evento religioso da Igreja Mundial do Poder de Deus, onde na ocasião o líder da igreja, o Valdemiro Santiago, pediu expressamente aos fiéis votos para os então candidatos, que aqui pouco importa o nome de quem são os candidatos. O evento, que custou R$1 milhão, ocorreu dia 4 de outubro de 2014, era a véspera da eleição, e contou com a participação de 5.000 pessoas. Então esse é um exemplo de que em um determinado momento, que aparentemente poderia ser um culto religioso, houve, na verdade, uma manifestação organizada partidária, ok? E aí, isso gerou, sim, a cassação de pessoas que estavam ali diretamente sendo beneficiadas por aquele evento que, olha só, o evento custou R$1 milhão. O evento custou R$1 milhão. Então, a igreja, que não pode doar diretamente, ali registrado o seu CNPJ, porque a legislação não permite, ela pode contribuir economicamente, e isso também é tido como abuso do poder econômico. A gente precisa ter essa visão muito clara do que é uma ajuda direta e de uma ajuda indireta por meio financeiros. E aqui nesse caso a gente está falando até de um determinado parentesco que existia entre o líder religioso, que tinha interesse na eleição de um dos seus parentes, aqui nesse caso em específico. Então é o que torna mais sério ainda essa verificação de intimidade entre política e religião. Alguns interesses que podem ser até mesmo os mais subjetivos, mais pessoais, e utilizando o meio religioso como um apoio, né? Como uma forma de conseguir aquele fim que aparentemente pode não ser assim tão louvável. Ok? Ainda uma observação a respeito do Ministério Público, a participação do Ministério Público Eleitoral em alguns estados com suas recomendações, que, na verdade, são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para que eles possam dar algum recado, agir previamente em relação a uma conduta vedada, educar, informar melhor alguns setores da sociedade para evitar problemas futuros. E no caso do MP eleitoral, no caso do Rio Grande do Norte aqui, chegou a elaborar aqui uma recomendação para que as entidades religiosas daquele estado não se envolvessem em propaganda política nas eleições de 2022, basicamente com a mesma fundamentação legal que a gente já iniciou por aqui, ainda vai dar sequência nesse vídeo, de forma preventiva. Então, lá no Rio Grande do Norte, o Ministério Público agiu de uma forma educativa, apresentou uma recomendação antes de qualquer utilização processual de algo que sequer possa vir a acontecer futuramente, ou seja, ele agiu preventivamente e falou, olha, não utilizem templos para fazer propaganda política, porque isso é irregular de acordo com a nossa legislação eleitoral. Você pode ser representado, você pode vir a pagar uma multa em relação a essa conduta, e isso é muito sério, isso pode influenciar no pleito e a legislação entende como ilegal. Então, é uma forma também de participação do Ministério Público preventivamente nesse contato com a igreja, nessa boa relação que as instituições precisam ter em nosso país e que aconteceu no Rio Grande do Norte e em outros tantos estados, mas eu trago aqui um recorte de uma notícia de site para que vocês
possam ver essa movimentação desde antes do período eleitoral, mas já preocupado com essa manifestação política dentro de templos, ok? E a partir de agora a gente também vai conhecer um pouco mais, de uma maneira específica, o que diz a lei. Você que não é do meio jurídico, teve contato rapidamente aqui com algumas decisões, certamente deve estar curioso para ver se a lei é tão direta assim, se é tão fácil entender que de fato é proibido utilizar um templo religioso para fins políticos. E a legislação, ela é clara, e os juízes, os tribunais, os ministros, eles precisam aplicar, e muitas vezes algumas situações não são tão encaixadas ali com o texto de lei, eles precisam interpretar e aplicar o direito. E uma das decisões que eu achei bem interessante foi uma que definiu que o pátio da igreja também faz parte do templo. Então, para que vocês possam compreender um pouco melhor o que a gente vai ver a partir de agora, quando a igreja é citada, quando os templos são citados dentro da legislação eleitoral, e a partir daí N situações podem acontecer e os tribunais precisam enfrentar a partir do que a gente vai ver agora. Vou falar com vocês sobre a lei das eleições e o que ela diz sobre a utilização de templos para fins religiosos. E eu cito aqui para vocês a lei das eleições. Para quem não conhece, é a lei número 9.504 de 97. E olha só, nem faz tanto tempo assim. O Brasil não tinha uma legislação organizada para a lei das eleições. Era uma bagunça. Toda eleição tinha que se verificar o regramento específico. Desde 97 houve pelo menos uma organização. E nós temos aqui a lei das eleições, ok? Que está com os dias contados, talvez. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. E seu artigo 24, ela diz que é vedado a partido e candidato receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro. Ou estimável em dinheiro, ok? Não necessariamente a doação é em dinheiro. Qualquer favor, qualquer benefício, qualquer apadrinhamento feito que também tenha alguma esfera, algum valor dentro de um pleito eleitoral, também é vedado aqui, conforme o artigo 24. Inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de, inciso 8º, entidades beneficentes e religiosas. Então, a lei das eleições é muito clara em relação a esse favorecimento realizado dentro de alguma igreja e a sua vedação conforme a legislação eleitoral, já a partir do artigo 24 do inciso 8º. Uma coisa interessante também sobre o posicionamento do legislador do direito brasileiro. Uma igreja não pode fazer doação a nenhuma campanha, a nenhum partido, a nenhum candidato. Ela não pode incidir financeiramente dentro do processo eleitoral. É uma outra vedação. Nessa aula eu não vou ficar citando artigos, decisões do STF a todo momento, vou falar de uma forma mais clara para que você que não é do direito possa compreender. Mas a igreja não pode doar especificamente dinheiro. A igreja não deveria ajudar de uma forma muito ostensiva e delicada, ali, de um aspecto material, uma determinada campanha em um determinado partido. Isso conforme a legislação eleitoral. Não estamos falando sobre aspecto moral ou imoral. Estamos falando de legalidade e ilegalidade. Ao direito posto. Como legislador, pessoas que nós votamos, outras gerações votaram em anos anteriores, decidiu como melhor para a vida em sociedade, que deve, portanto, respeito a essa observação. Ainda na lei das eleições, no artigo 37, diz que nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão de poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição, a tinta, exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Isso é uma redação de 2015. O que importa para a gente, em complemento, é o parágrafo 4º. Na lei das eleições diz que bens de uso comum para fins eleitorais são assim definidos pela lei, Código Civil, e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos. Tá bom? Então, se a igreja tem uma estrutura ali de direito privado, tem uma proteção do direito civil, quando ela está diante de um assunto eleitoral, ela, por força da lei das eleições, ela tem um tratamento mais voltado ao domínio público, a um bem de uso comum para fins eleitorais, os templos são assim entendidos.
E por conta disso, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza dentro de templos. É o que diz a legislação eleitoral. Sem espaço para interpretações, sem espaço para maiores discussões em relação a esse posicionamento. Ela diz claramente, de acordo com o 37, parágrafo 4º, o templo religioso é aqui entendido como bem de uso comum para fins eleitorais. E nele é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza em fins eleitorais. É uma outra passagem da nossa legislação que deixa clara, e aqui eu dou o posicionamento, depois de apresentar já uma parte inicial de fundamentação jurídica, pela ilegalidade da abertura de uma igreja, de um templo, para fins de campanha eleitoral, para uso de um partido, para uso de um candidato. Seja no período eleitoral, seja no período pré-eleitoral, porque aí configura o que eu disse inicialmente, a propaganda eleitoral antecipada. E aí tem várias decisões dos nossos tribunais em relação a esse tema. Em um estudo de tese de doutorado recente sobre esse assunto, de uma forma muito específica, eu verifiquei a existência de quase 100 decisões correlatas a esse tema do abuso do poder religioso, sendo um abuso do poder econômico, já proferidas pela justiça brasileira. Seja pelos TRS, seja pelo TSE, seja por uma chancela do STF também em relação ao assunto. Então, além da legislação, os nossos tribunais já enfrentaram diversas vezes esses temas. Então, aqui não é uma tese, não é uma suposição, não é uma teoria. É como o direito já tem encarado há algum tempo esse assunto também, ok? Ainda na lei das eleições, artigo 39, parágrafo 7º, eu faço aqui uma conjuntura, um comparativo, a ideia de showmício, né? O showmício ele já é proibido, isso muita gente já sabe. Há muitos anos, para os mais jovens, existe uma prática da contratação de grandes artistas para a realização de shows, em pequenas cidades especialmente, e esse show serviu para apresentar o candidato, esse é o candidato da gente, esse é o candidato que merece o seu voto. E foi percebido que isso era uma espécie de manifestação daquele coronelismo, vocês lembram? Daquela utilização do abuso do poder econômico, do dinheiro, para que isso possa fazer a diferença, e fazia diferença nas eleições. Então, o que o legislador, o que o debate jurídico dentro do Brasil entendeu? Entendeu que era melhor evitar o showmício. Então, é proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para promoção de candidatos, bem como a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. É importante fazer um paralelo do showmício com o que a doutrina mais especializada já chama de cultomício, que é aquela realização de cultos, de atos religiosos em si, onde basicamente há uma grande finalidade de apresentação de um candidato, da defesa de um partido, com sons altos, com estrutura, com roupas, com balões, com luzes. Muito se assemelha à situação já proibida do showmício, só que agora com a gravidade de ser dentro de uma igreja, de um templo religioso, de um templo que tem imunidade tributária, de um templo que não pode contribuir financeiramente de forma direta com dinheiro ou indiretamente com campanhas eleitorais, de acordo com a legislação eleitoral e as várias decisões que já caminharam também nesse sentido, ok? Só para que vocês possam ter uma visão mais clara acerca do tratamento dado ao showmício, ele muitas vezes é parecido com o que acontece hoje no cultomício, ok? Essa grande apresentação que vem para desvirtuar por completo o que é a essência de um ato religioso, de um culto, de uma manifestação de fé, especialmente por não comportar uma paridade, por escolher um lado e não dar voz a um outro, por entender que a igreja é um corpo só e que dentro dela não pode haver divergência. Isso vem cercear o direito de liberdade de fé de um irmão, que discorde disso. Mas agora eu vou falar de algo mais grave. Eu vou falar de estruturas de igrejas que ela tem um líder, ela tem uma ramificação, ela tem uma hierarquia, ela vai descendo, ela é uma verdadeira empresa. Assim, basicamente, são todas as religiões. Aqui não é um comentário específico, tá bom? A gente tem um líder, ele vai descendo, você regionaliza, tem alguém na esfera estadual, municipal. Agora, imagine que um determinado líder religioso ele passe a exigir que os líderes religiosos que estão abaixo dele também sigam um determinado posicionamento político e seja obrigado a coagir os fiéis da sua igreja a também seguir aquele posicionamento.
Aí a gente já não está falando só de uma sanção pecuniária, de uma multa, de nada disso. A gente está falando de crime. E o Código Eleitoral também tem crimes próprios, previstos entre os seus dispositivos. São situações extremas. Eu estou falando aqui do assédio eleitoral. Esse assédio eleitoral é bem conhecido quando a gente está dentro da esfera privada, na análise de empresas, efetivamente. Onde o patrão chega para o colaborador e fala: olha, a nossa empresa vai votar no candidato José. E você, se não votar, vai perder o emprego. A gente está aí diante de um assédio eleitoral. Dentro da empresa, é dessa forma. Dentro da igreja, é o líder em relação ao seu subordinado hierárquico, que também pode exigir. É também uma manifestação, uma configuração de assédio eleitoral por conta dessa hierarquia e dessa coação, que, segundo os relatos, enfim, veiculados pela imprensa, tem acontecido em alguns casos. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar. Grave ameaça aqui, pessoal, não necessariamente é de um mal físico também. Pode ser entendido de uma forma mais ampla, como, por exemplo, destituí-lo de uma determinada função. Você vai perder a sua remuneração, o seu ganha-pão, porque você não concorda com aquilo. Ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Ou seja, o ato de coagir não necessariamente é vinculado à certeza de que a pessoa votou ou não. O simples ato de coagir já é crime, tá bom? E tem pena, reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multas, de acordo com as regras específicas do Código Eleitoral, que não faz sentido a gente especificar mais nesse vídeo, ok? Mas interessante, não? E aí é a loucura do direito. Aí é a loucura do debate jurídico, da sociedade, do avançar das ideias, da liberdade de expressão também, do poder dado ao legislativo, de mudar a história, enfim, de reescrever o que era tido como certo até então de uma outra forma. E nesse momento nós vivemos isso. Volto a frisar, não estou falando de aspecto moral ou imoral em relação a esse assunto. Estou falando do aspecto legal ou ilegal. Até esse momento, tudo o que eu falei é tido como ilegal pela nossa legislação e tem sido esse posicionamento o seguido pelos tribunais quando analisam situações parecidas. A abertura de um templo para realizar uma verdadeira campanha política é ilegal em nosso país, até o momento. Porque a gente tem o PL 112/2021, que já passou pela Câmara e nesse momento está no Senado, que vem mudar essa história. A bancada evangélica como um todo mobilizou-se em relação a esse assunto e conseguiu blindar, de certa forma, essa proteção para a liberdade de manifestação partidária também dentro das igrejas. E tudo pode mudar em breve. Eu vou apresentar para vocês como. É o que nós vamos entender como o novo Código Eleitoral. Ele visa unificar as leis esparsas que tratam do direito eleitoral no Brasil. Para quem não sabe, lei das eleições, lei dos partidos políticos, lei das inelegibilidades, enfim, leis diversas que tratam do direito eleitoral em um grande código, novo Código Eleitoral, somado aí ao antigo Código Eleitoral, quando ele eventualmente passando ou não vinha a surgir no nosso meio. E ele apresenta passagens que mudam por completo algumas posições que nós temos hoje como legais. Eu só trago aqui uma observação inicial, que aquele artigo que eu li a respeito dos templos, ele está mantido, tá bom? Então, ele ainda, aparentemente, veda a realização da propaganda de forma eleitoral dentro de templos. Mas mais à frente tem um dispositivo que coloca isso em xeque, que faz cair por terra e muda por completo a história apresentada até aqui, tá bom? O artigo 483 diz que a realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença da polícia ou de autorização prévia das autoridades municipais e da Justiça Eleitoral. Parágrafo 3º, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão, as manifestações proferidas em locais que se desenvolvam atividades acadêmicas ou religiosas, tais como universidades e templos, não configuram propaganda eleitoral e não poderão ser objeto de limitação. Basicamente, esse artigo desvincula por completo a ideia de que os templos não poderiam fazer campanhas eleitorais, não poderiam vestir a camisa e o número de determinados partidos. Aqui é uma forma, uma brecha encontrada pelo Legislativo para mudar essa história.
para o tratamento ser outro. E aí a resposta à pergunta que encabeça esse vídeo mudaria. Aí sim, os templos legalmente poderiam ter uma maior liberdade para essa manifestação partidária, para fazer propaganda mesmo. E aí daqui a pouco pode ser uma loucura. A gente vai ter a igreja X do partido Y e aí a igreja K do partido C. Isso de uma forma muito ostensiva e legalizada. Portanto, nesse momento, estamos falando de algo ilegal. Daqui a pouco, não necessariamente. O assunto está parado no Senado, em prestes será votado, em poucos meses, talvez o tratamento, portanto, seja o oposto do que eu falei até agora em relação ao nosso direito atual, ok? Ainda sobre o novo Código Eleitoral, não configura abuso de poder a emissão por autoridade religiosa de sua preferência eleitoral, nem a sua participação em atos regulares de campanha, observadas as restrições previstas nessa lei. Aqui é até como já é hoje. Um líder religioso não tem problema algum de anunciar o seu voto, de dizer a sua preferência, de até mesmo falar de uma forma simpática sobre um candidato, de associar o texto bíblico. Tudo isso é liberdade de expressão. Tudo isso é liberdade de fé. Inclusive as igrejas também podem fazer isso. O que muda o tom é a organização, é o caráter partidário que isso vem a tomar, onde determinadas igrejas atuam como uma extensão de um diretório, seja nacional, estadual ou municipal, de uma campanha partidária. Aí a gente volta àquele assunto do coronelismo, a gente volta àquele assunto da lisura e da legitimidade das eleições que tem prevalecido até então no nosso ordenamento jurídico, de acordo com as nossas leis, e nas decisões dos tribunais superiores também. O tema é muito polêmico e ele pode ter uma reviravolta. Essa informação é muito valiosa para você que está assistindo esse vídeo. Eu tenho certeza que muitos de vocês, ou quase todos mesmo, não sabiam disso. É um tema muito quente, é um tema que ele não ganha o destaque nos grupos de WhatsApp. Nós vivemos um momento em que as mentiras, as informações distorcidas, fazem com que ninguém se aprofunde a nada. Eu mesmo não tenho qualquer ambição de que neste minuto que se encaminha para o final do nosso vídeo, muitas das pessoas que propagam fake news tenham chegado. Porque hoje o que impera na nossa sociedade é a informação rasa, é a velocidade do dedo para compartilhar. É seguir apenas um determinado canal, é seguir apenas o nosso influenciador digital preferido, que a gente já sabe exatamente o que ele vai falar. É nós nos acostumarmos a um determinado líder religioso, fingir que ele está acatando uma decisão do TSE e que nós vivemos uma ditadura, porque ele teve cerceada a sua liberdade de expressão. São muitos temas delicados, que mereciam, cada um deles, um vídeo muito mais aprofundado que esse. Porque esse vídeo ele apenas traz informações mínimas sobre o que você precisa saber sobre esse assunto. E eu tenho certeza que você conseguiu entender. Em síntese, que nesse momento é ilegal a prática da abertura de templos para fins de eventos de cunho partidário, especialmente quando organizados e especialmente quando eles representam um pedido de voto explícito em relação aos fiéis que estão ali minimamente exercendo o seu direito de fé, de reunião, de crença, e que não têm, alguns respeitados, as suas posições em relação ao pleito eleitoral, a divergir naquele momento sobre aquela posição. Não se sentem, portanto, representados em um ambiente que deveria ser naturalmente de fé, de manifestação de um pensamento plural e também paritário, dando voz a um lado, ao outro, a amplas possibilidades de debate também dentro do texto bíblico. Mas tudo isso pode mudar. Eu tenho certeza que você também compreendeu que esse apoio dado não é meramente o apoio financeiro, porque a igreja sequer pode doar. Quando a igreja empresta o seu templo para a realização de um evento partidário, ela também vem a desobedecer, a desrespeitar a legislação eleitoral, porque você entendeu que é qualquer tipo de ganho, qualquer tipo de favor, que não necessariamente é o dinheiro explícito, ele também não pode ocorrer. Ele também é uma manifestação do abuso do poder econômico, porque aquilo ali talvez tenha um valor de aluguel, tenha um valor de mercado. E a doação em campanhas eleitorais é um instituto muito sério aqui no Brasil. Para você fazer uma doação, há todo um regramento, uma especificação, um registro que precisa ser feito. Pessoas físicas podem doar para ajudar campanhas.
Pessoas jurídicas? Não. Governos estrangeiros não podem doar também. Isso é uma forma de se blindar o pleito eleitoral dentro do Brasil, para que ele tenha mais isonomia e também legitimidade, para que o sigilo dos votos, a liberdade de expressão, o pluralismo político venha prevalecer em relação a qualquer momento em que nós estejamos ameaçados de ter apenas um pensamento, de ter apenas uma linha, de talvez abrir portas para um caminho que o Brasil há muitos anos não vive. O Brasil é um país que tem um ordenamento jurídico bem posicionado, uma produção jurisprudencial robusta e um direito eleitoral muito rico. E que, para o pesadelo dos concurseiros, talvez venha aí com um novo Código Eleitoral, com cerca de 900 artigos para a gente estudar novamente, reaprender alguns institutos. Ok, amigos, com esse posicionamento, sem efetivamente defender lados políticos ou não, tratando apenas do aspecto da legalidade, da pergunta que encabeça esse vídeo e também mostrando a possibilidade que a resposta daqui a pouco seja outra, também por aspectos jurídicos, e se for mudada, ok, é obedecer à lei. A lei vai permitir e aí a gente vai viver uma nova forma de sociedade, talvez com as igrejas participando ainda mais, com esses debates calorosos políticos dentro de templos sendo ainda mais acirrados, a gente tendo uma outra composição, um outro formato do que hoje nós entendemos como igrejas, como templos, ok? Mas estará legitimado. Como um jurista estudioso do STF, do TSE, do STJ, dos tribunais superiores, por conta desse ofício de ser professor apaixonado, que ama ajudar os alunos do MEG, todo mundo que busca a nossa opinião técnica em relação a qualquer assunto, entendo que até mesmo esses dispositivos podem ter a sua constitucionalidade revisada. O judiciário pode vir a ser questionado acerca disso e dar um posicionamento pela invalidade, pelo aspecto não técnico aqui, para não alongar muito para quem não é do direito, em relação a esses novos dispositivos legais. Mas até que isso aconteça ou não, tudo vai ser legalizado, se for mantido, passar pelo Senado, seguir o trâmite natural a partir daí. Mas eu quero saber a sua opinião acerca desse tema. E aqui, com total respeito, com total liberdade, cada um tem a sua cabeça, cada um fala o que acha, cada um sabe o que guarda no coração e na sua fé. Até então, eu só estive preocupado em reportar o posicionamento do direito em relação a esse assunto. Então, qual a sua opinião sobre o uso de templos religiosos para fins políticos? Eu encerro esse vídeo dessa forma e espero a sua contribuição também nessa postagem, seja ela no YouTube, no Instagram, onde quer que esse conteúdo seja veiculado. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo exercício de buscar informação, pela confiança, seja na minha pessoa, seja na representatividade da marca do MEG no mercado jurídico, em relação a tudo que foi veiculado por aqui. Um grande abraço e até mais!